Atenção, 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 está entrando no ar, Papo Cabeça. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada para você que nos assiste aqui no Papo Cabeças, o programa oficial da Ursal, patrocínio Ursal. Eu estou aqui novamente, Wallace Sestari, apresentando este enorme, maravilhoso programa na belíssima companhia, né? Hoje com a camisa bonita da Dalton Cunha, né? Uma camisa de Pink Floyd, Marx Freud, Dark Side of Communism, né? Meu lado esquerdo, Dalton Cunha, meu lado direito. Eu ia fazer uma piada, depois eu faço em off. Eu já sei até qual é a piada que tu vai fazer. E ao meu lado direito, boa noite de João Gabriel. Boa noite, moçada, vamos lá. A gente fala boa noite porque a gente tá gravando à noite, né? Mas você pode estar assistindo aí em qualquer horário, beleza? Bom dia, então. Pode ser bom dia, né? Quer boa dizer, tarde. nem tão bom, né, moçada? Nem tão bom, né? Não é um dia um pra dia se comemorar, pra É um ficar dia rindo ruim, o tanto nosso assim, não. assunto é esse. Vou propor um tema. Quem vive de descaso é museu. É impressionante a capacidade, a criativa de fazer piada com desgraça, bicho. É impressionante. Não é na verdade uma crítica. Quem vive de descaso é museu. Vocês discordam Na atual conjuntura, não, né? Quem vive de descaso é mais do que museu, então. Quem vive de descaso é a É cultura. a cultura nacional. Não. É óbvio que a gente não podia deixar passar batida essa parada, né, bicho? Essa tragédia que aconteceu. Eu acho que eu, Belo, provavelmente também, como historiadores, a gente frequentou muito o Museu Nacional. A despeito de frequentar. Eu frequentei, eu fiz cursos lá, fiz pesquisa lá, e independente disso, a memória afetiva daquele lugar ali, que envolve a Quinta da Boa Vista, aquele caso que tu contou ontem do teu sobrinho, né? Isso. Porra, isso tem que contar pra galera. Meu sobrinho viu os esqueletos lá dos dinossauros, caralho, e agora ele cismou que quer ser paleontólogo quando crescer. Isso é sensacional, eu lembro. E acabou essa porra, acabou. Eu visitei o museu com meu filho mais velho. Sim. Meu filhado não vai ver aquela porra. É isso, meu filho mais novo nunca vai lá ver. O máximo que ele vai ver é o meteorito, né? Que esse ia sobreviver também, né? Depois de ter passado Uma pedra, caralho, ia sobreviver. Não é uma pedra qualquer, mas assim... Bom, é muito difícil você falar tudo que a gente perdeu. Eu adorava os afrescos de Pompeia que foram trazidos por Dona Josefina. Tem toda uma história etnocêntrica e eurocêntrica também na construção do museu, né? Todo museu tem um pouco disso. Sim, né? Mas tinha muita coisa interessante em termos culturais, em termos de... Muita coisa do Egito Antigo, Antigo, Pedro II gostava de África, colecionar. né? Ou seja, lá eu descobri que havia reis africanos que tinham contato com a coroa portuguesa, que mandavam, né, presentes e que mantinham relações diplomáticas com... Portugueses e africanos tinham contato? Tinham contato. Eu pensei Bolsonaro falou que... eu pensei que eles nunca tivessem pisado. pisado lá, mas assim, o museu... Bom, queimou, né, as aulas dos historiadores. Não é, assim, confesso para vocês que não era o meu museu preferido do Rio. Eu continuo, né, tendo meu museu preferido, o Museu de Belas Artes, mas é muito mais por conta da minha formação, né? Mas eu temo muito que isso aconteça com... Você tocou num ponto interessante, ele não era o seu museu preferido, mas eu sei que você frequenta e bebe de cultura, como todos nós aqui, mas ele não é o museu preferido dos brasileiros e eu acho que cariocas, para ser mais específico. Museu é preferido? O Globo fez uma reportagem agora nesse vucu-vucu de queima do Museu Nacional, dizendo que no ano passado, 2017, eu acho que foram cariocas, até pela proximidade geográfica, frequentaram mais o Museu do Louvre do que o Museu Nacional. Bicho. Aí por mais imbecil que eu já fui mais vezes ao Museu Nacional do que ao Museu do Louvre. Eu não sou um frequentador de museus, não, confesso. Apesar de ter me formado em história, eu não sou um frequentador de museus porque é um ambiente que eu não me sinto muito confortável. Muito silêncio. Eu adoro museu, cara. Muita etiqueta. Eu adoro museu e confesso que, assim, toda viagem que eu faço, eu tive a sorte de quando poder eu era moleque, fazer. Quando eu era moleque, sempre quando eu era moleque, eu frequentava museu com excursão da escola municipal, né, que eu estudava. E, porra, era sempre aquela parada da professora.
fulano, porra, não pode gritar fulano, sai daqui. Não era uma experiência. Não mete a mão na estátua, não era uma experiência. Porra, tu não podia fazer nada, meu irmão, tinha que ficar ali andando e tal. Não era muito maneiro, eu acabei não criando muito a cultura de museu, mas, porra, a importância de um museu desse tamanho, como Museu Nacional, não só do ponto de vista histórico, do passado. Até porque ele era mais do que um museu histórico. Exatamente, era isso ele era um museu, ele uma era um produção espaço científica atual, ele tem um programa de pós-graduação que é absolutamente importante. E isso entra num contexto em que o governo Temer, por exemplo, retira, né, incentivo da pós-graduação, da formação de doutores, da pesquisa brasileira. Eu queria tocar num ponto rapidinho sobre o governo Temer. Eu não acho razoável todo mundo dizer que o museu pegou fogo por conta da PEC do teto dos gastos. Não, é covardia. É covardia e mau argumento. É covardia e mau argumento. Faz sentido esse argumento? Não faz. Concordo, Belo. Porque essas verbas vêm sendo contingenciadas já desde 2014, antes do golpe, antes dessa PEC, ponto primeiro. E ponto segundo, os efeitos dessa PEC, eles ainda não começaram a ser sentidos de fato. Claro, tem algum impacto, tem algum acúmulo aí. Sim, né? As verbas, eu tenho até aqui... Tem algum acúmulo. O Dalton deve ter os números, que o Dalton tá viciado nessas porras de número agora. De ficar pesquisando número. Eu fiz uma pesquisa aqui. Mas assim, esse ano... Não dá pra dizer, é culpa do golpe, não sei o quê. Assim, rapidinho. Eu acho, só pra eu concluir o meu raciocínio, eu acho que... Esse museu pegando fogo, aquelas cenas que a gente viu ao vivo, são símbolo do nosso momento histórico, assim. Eu acho que é um descaso de 40 anos. Não é um descaso eu acho que a gente tem que ter muito atual. cuidado. Eu concordo. Não é atual, Eu concordo discordando um pouquinho de vocês. É indiscutível que isso não é de agora. Tá carinhoso hoje. Eu tô triste pra caralho, bicho. Eu tô bem chateado com essa porra. Posso te dar os dados? Só pra... Eu tenho aqui. Você tem? Eu tenho aqui, de assim, 2015 pra cá? 2013 pra cá. Eu tenho os dados de 2013. Isso e aí. aí, assim, não é de agora, é uma política de sucateamento, é uma questão estrutural, a gente caga pra essa porra de cultura, a verdade é essa. Existe uma cultura política para cagar pra cultura. Agora, bicho, vamos lá, aqui os números. 2013, 531 milhões para essa questão de museu. Né? Pro Museu Nacional. Museu Nacional. Vou dar um pulo para não ficar falando de número pra caralho. 2013, 531 milhões. 2016, o ano do golpe, 415 milhões. Mas antes tinha sido menos. 2015 foi um... Então vamos lá, vamos os números todos. 531 milhões em 2013. 2014, 427 milhões. Caiu. 2015 cai pra caralho, 257 milhões. Metade. 2016, 415 milhões. 2017, 346 milhões. 2018, 54 milhões. Por que eu disse que eu concordava discordando de vocês? É uma questão que não é de agora? Não é de agora. É de 40 anos? É de 40 anos. Ok. Mas você pular... Vamos pegar aqui o menor orçamento, que foi o ano de 2015. 257 milhões. Você tirou 200 milhões em 2 anos. Por causa da PEC do teto. Eu não sei se foi por causa da PEC do teto. Claro que é. Isso é projeção de gasto. Então, assim, eu não sei se é só por isso. Não dá pra gente colocar a culpa no Temer, não porque é um processo histórico, ok. Mas é absolutamente simbólico você pegar um orçamento que era, no ano passado, de 346 milhões e jogar pra 54. E justo agora pegar fogo. Porque o primeiro, só pra fechar, o primeiro cara que falou que aquela merda ia pegar fogo foi em 2004. E pegar fogo agora... Olha só. Essas obras nunca foram feitas. Exato, era aí que eu ia chegar. Elas não pegaram fogo por uma questão de acaso. Tudo bem que nos últimos 2 anos perdeu-se, 200 milhões por conta da PEC, eu concordo, e por isso que a gente diz que a PEC tem a sua responsabilidade. Não é só culpa da PEC, não é só culpa do governo golpista, é também muito porque, a partir do momento que tu assume o poder, tu se torna responsável da porra toda que aconteça. Claro. A própria questão do prestígio, o Belu. Mas enfim. O último presidente... Aí ao Museu Nacional foi Juscelino Kubitschek. Pois é. Na festa de 200 anos não teve do um museu, representante do governo. E o ministro da Cultura estava no Rio. Não, precisou a Imperatriz Leopoldinense da visibilidade para o Museu Nacional. Sim, foi enredo da Imperatriz Leopoldinense, mas na festa não tinha o ministro da Cultura, que estava no Rio de Janeiro, não foi. Não tinha um ministro, tinha um representante do governo, ou seja,
é, na verdade, um descaso que é muito maior. E o que eu ia falar é que né? essa infraestrutura, desde quando eu era moleque, a infraestrutura é uma merda. O que eu quero colocar E aí em você termos faz um práticos? ou outro retoque e tudo mais, não sei o que lá. Tá errado, claro que tá errado. Quando que Com 200 milhões a mais, o teu retoque é um pouco melhor. Então, eu não levantei, a gente deveria ter levantado quando que deixou de ter uma brigada de incêndio. Porque o Leia falou que não tem condições, o reitor da UFRJ falou que não tem condições de manter uma brigada de incêndio full time ali. Acredito que não tem dinheiro mesmo. E todos os museus do mundo têm. Então, quando que deixou de ter? Ou se já teve? Isso a gente deu mole, devia ter pesquisado. A gente devia ter pesquisado sobre isso, cara. Mas aí uma dúvida minha, agora é dúvida mesmo. Começou a lamber aquela merda. O museu deveria ter uma brigada de incêndio, ok, não tem por falta de recurso da FRJ, ok. E o corpo de bombeiros, onde entra nisso? Porque o corpo de bombeiros o hidrante não funcionava, Sim, teve que buscar água do mas esse é o problema lado. estrutural. Isso é um problema estrutural da talvez cidade. da cidade. Sim. Se a tua casa é aqui, onde a gente tá a pegar fogo, eu não sei se o hidrante aqui da frente. Você nem se tem hidrante. Exato. Aqui tem. Ou seja, quando aqueles prédios altos pegavam fogo e o bombeiro não tinha escada mais giro para chegar nos andares mais altos. Né? Ou seja, o descaso, né, com todos os setores da sociedade brasileira é enorme. E a cultura, nesse caso daí, é colocada como se fosse um produto menor. E talvez esse seja o grande problema. Né? Ou seja, num país em que está faltando dinheiro para a saúde, eu não posso botar dinheiro no museu. É sempre a ideia de relegar a cultura para um segundo patamar. E a gente sabe que ao relegar a cultura para um segundo patamar, a gente rebaixa a nossa sociedade e isso vai se refletir ao longo das gerações nas questões estruturais de não ter água para o bombeiro, de não ter saúde, de não ter luta pelos direitos, de não ter a própria consciência da identidade como brasileiro. E isso porque você está comparando a cultura com a saúde, como você falou. Fora o debate babaca dentro do que é cultura, que a gente está vendo em rede social, né? Ah, porra, aprovou não sei o que da Lei Rouanet pro clipe do MC Guimê. É cultura, porra. É cultura. O que eu acho mais engraçado da galera... Quando a gente fala, especificamente, do funk, da cultura da periferia, tem sempre uma porradinha. Eu concordo, a gente estava discutindo isso antes de começar a gravação, eu acho uma falta de critério você aprovar a Lei Rouanet para Circo de Soleil. O que eu acho... tomar no cu o Circo de Soleil. Tem dinheiro pra caralho aquela porra. O que eu acho engraçado... Todo mundo quer patrocinar essa porra. Bicho, pois é. vou cortar na carne. Porra, patrocinar blog da Bethânia, que pra mim, depois de Elis Regina, é a maior cantora desse país, é sacanagem. O que eu acho muito engraçado... É sacanagem. O que eu acho curioso... Chega a ser Soleil, engraçado... meu. Eu pago 600 reais pra essa merda. Não, aí é foda. Mas o que eu acho engraçado... Agora, não dá também pra achar que, pô, mas financiou ali pro documentário. É isso aí, fomento cultural é isso. É pra isso que serve a Lei Rouanet. O que eu acho muito engraçado da Lei Rouanet é que ela é criticada como se fosse um mecanismo socialista. Porra. Assim, nego vira e fala, vocês, essa lei comuna, vocês vivem de Lei Rouanet. A lei é a coisa mais liberal que existe. Mais mercado, né? Ou seja, ela é exatamente a ideia de que todo mundo defende, tem que ter menos Estado. Empresário agora a Lei Rouanet. É claro, ele paga menos imposto e destina o dinheiro que ele ia dar para o imposto pra cultura e ainda faz propaganda. Exatamente, para propaganda. E é por isso que a Lei Rouanet... Ele faz propaganda reduzindo o custo dele. Reduzindo o custo dele. Porra, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Chamou isso de comunista. Exato. E aí, é por isso... Esse é um defeito geral da Lei Rouanet, que esse empresário, por conta da questão do mercado, ele vai procurar o artista, aquilo que vai, justamente na verdade, conta da propaganda, porque o importante é a propaganda. Por que eu vou pegar meu dinheiro da Lei Rouanet e vou botar na Maria Bethânia? Porque a Maria Bethânia vende disco, ela é puta cantora, dá visibilidade. Vou botar no Circo de Soleil, porque o Circo de Soleil a propaganda importa muito mais do que o fomento à cultura. Eu vou pegar e vou financiar o livro do Belô? Não, porque, porra, quem é o Belô? O Belô não vai ganhar dinheiro. Não, e tem outro argumento babaca, né? Mas com isso o governo deixa de arrecadar. O último estudo, voltando aos números, foi que o governo deixou de arrecadar 1,7 bilhão com a Lei Rouanet. E de isenção para a empresa? Porra. 300 e poucos bilhões, né? Porra, 77 bilhões. Não dá nem pra contar essa porra. É argumento idiota. Pois é, argumento babaca. Falar, porra, Até porque esse imposto seria um imposto gasto exatamente na cultura. Sim. Né? Ou seja, tecnicamente a rubrica é a mesma. Né? A gente só está tendo uma ferramenta de mercado
para que o cara invista Só tá direto. dando, exatamente. Só tá dando benefício capital, ao capital. Exatamente. Né? Ou seja, Tá por dando isso que capital você a vai olhar possibilidade lá de no fazer cinema, publicidade. os filmes mais populares, os atores mais populares, vão ter sempre um patrocínio da Lei Rouanet muito maior, eles conseguem captar mais. Aí, vou dar um dado, o Museu Nacional, ele entrou com 5 ou 6 projetos desde 2015 ou 2016 para captar recursos da Lei Rouanet. Esses projetos foram aprovados pelo Ministério da Cultura, porque quando você usa a Lei Rouanet, você primeiro apresenta o projeto com viabilidade, etc. Você tem esse projeto aprovado e a partir daí você pode captar. Ó, não é dinheiro do governo, não, tá? Não, você pode captar com empresa. Porra, E o Museu já tá Nacional, nervoso de novo. o Museu Nacional, por começa a exemplo, lembrar das porra, bicho, vai dando ódio no coração. tinha um lá que era para reforma do teto, do telhado e questões sobre segurança, questão de incêndio, essa coisa toda, né? E não conseguiu captar. Dos 15 milhões que ele pediu lá para tentar captar, Aprovado ele foi, não conseguiu captar, né? não conseguiu captar. Porque não interessou. Porque não interessou a iniciativa privada. Ele conseguiu captar um projeto, acho que era um projeto que ele tinha autorização para tentar captar 1,9 milhão, captou 1 milhão e alguma coisa, mas que era para uma exposição específica. E aí a captação é sempre uma captação pelo projeto. Se você captou para fazer um projeto X, você tem que fazer o projeto X. Você não pode pegar usar isso para outra finalidade. É assim, eu estou criticando esses pontos da Lei Rouanet, mas também tem um detalhe interessante. Vamos lembrar que graças a ela é que o cinema nacional se reergueu depois do fechamento do Embrafilme, né? Ah, sim. Ah, não, ela é importantíssima, gente. Ali em 94 com o Carlos Joaquim. Mas ela tem um caráter liberal, Não, assim. tudo bem. Ela tem caráter liberal, ela tem uma série de Museu da Língua falhas, Portuguesa. ela deixa Museu da Língua Portuguesa foi na Lei mão Rouanet do também. mercado o que vai definir o que vai ser financiado ou não, quem definir isso é o capital, enfim, mas é um importante instrumento de fomento à cultura. A gente não pode abrir mão dela, imagina, abrir mão dela, de forma ainda alguma. mais nesse cenário que a gente está vivendo de forma restrição de tudo. Caminhos. Então vamos começar a discutir. A gente já reparou que assim existe um descaso estrutural com relação à cultura. Depois que o museu pegou fogo, tem muita viúva que nunca foi ao museu, que não gosta de museu, que faz protestos na porta de museu, que fala que museu é coisa de comunista. Aliás, tudo é coisa de comunismo. O comunismo deu certo pra cacete, né? Assim, tudo é coisa de A comunista. gente tem essa cultura no Brasil. E eu queria saber de caminhos, de só de chamar o soluções. chaveiro depois da casa roubada. Mas ainda assim, se houve uma mobilização, legal. Você vê que a maior parte das mobilizações ali foram feitas por estudantes. Né? É uma galera que não está pensando só nessa questão de arrimo cultural, está pensando na questão das pesquisas, que foi pro caralho também com o museu. Né? E isso eu acho importante. Agora, você tem um dado interessante aí de como a gente pode começar a repensar nisso a partir de um processo eleitoral que a gente tem esse ano. Das candidaturas aí só para dar um dado para balizar o que vocês vão falar, de todos os programas, né, das candidaturas, só 2 citam diretamente a palavra museu, né? O programa da Marina Silva e o programa do Lula Haddad, né? Porque a gente não pode, tá proibido de falar que Lula Eu é posso candidato. falar assim, maluco, o Lula. É o programa do PT e o programa da rede. Eles são os únicos que falam explicitamente em verbas para museu. Tem candidato que ia acabar com o Ministério da Cultura, inclusive. Sim. Subordinar a Secretaria de quê? De Educação. Cara, pensa, o Bolsonaro querer acabar com o Ministério da Cultura não é melhor do que ter o Alexandre Frota como ministro da Cultura? Mas ele não vai ser o ministro da Educação? Ah, era da Educação. Não, acho que é cultura. Acho que era cultura. Era cultura? Eu acho que era cultura. Mas ele falou em tom de brincadeira, como ele sempre fala em tom de brincadeira, enfim. Em tom de brincadeira ele vai O dado que o Dalton falou que eu tenho é o seguinte, não sou eu que tenho, o El País trouxe hoje uma matéria dizendo que de 2015 até agora, então nesse último congresso eleito, dos 49 congressistas que o Rio de Janeiro tem, 46 deputados e 3 senadores, apenas um conseguiu aprovar alguma verba para o Museu Nacional, que foi uma verba de R$300 mil do Alessandro Molon, que está na rede, né? Sei lá onde ele tá, ele vive, pulou de galho em galho também. Enfim, o Alessandro Molon, que é um cara que foi do PT, gente fina pra caralho. Enfim, a controvérsia, mas eu acho que aí é maneiro, ele merece. Se não me engano, o Chico Alencar também propôs uma emenda orçamentária, mas não conseguiu a aprovação. Pois é, então, isso que eu ia dizer. A questão é que temos 49 e só 2 propuseram, só um conseguiu aprovar. E ninguém propõe, só um consegue aprovar. E ainda assim, não, a verba acaba não sendo liberada, né?
Muita gente falou assim, e o dinheiro que o BNDES deu pra Venezuela... Calma, não, um empréstimo que... Ele tá nervoso. Financiamento do BNDES liberou pro... Em junho. Essa não é a solução. Calma, peraí. Deixa a gente falar, da universidade. Meu querido. Sim. Deixa eu falar. Assim, muita gente está trazendo essa informação de que em junho o BNDES liberou 21,7 milhões pro Museu Nacional. Cuidado com a interpretação e a fake news. Né? A gente já discutiu fake news aqui. Na verdade, em junho foi assinado o contrato e a primeira parcela, né, dessa verba que seria destinada ao museu exatamente para fazer essas obras estruturais sairia agora em outubro. Né? Ou seja, depois, parece que o BNDES garantiu que vai sair a verba para... E agora é mais 10 milhões, né? Segundo o Ministério, mais 10 milhões. Para que não? Tem que, de alguma maneira, recuperar alguma coisa. Recuperar o que sobrou. E não, saiu reportagem hoje, que dia é hoje que a gente está gravando? A gente está gravando 4 de setembro. Hoje é aniversário de um primo meu, Gustavo. Feliz aniversário. Tem que lembrar de mandar mensagem para ele, inclusive. Viu, Gustavo? Ele só lembra de você assim. Provavelmente acharam um crânio que muito possivelmente é de Luzia. Isso seria uma eu já escutei um papo de que ele estava num troço, uma caixa fechada e que talvez, provavelmente, possa ter sido salvo. Então, não, tem coisa e isso seria importantíssimo, porque essa era uma das obras mais importantes da América Latina. Não, da história da humanidade. Da história da humanidade, que havia dentro daquele museu. Então, tem que ter mais 10 milhões para recuperar o que isso der. Sim, o que der. Assim, a parte de botânica, se não me engano, acabou não pegando fogo, a parte que ficava na parte de trás. Teve uma biblioteca salva também. Exato. Assim, cara, aconteceu, mas não é por isso que vai botar abaixo. Não é botar a coisa toda. Então, acho que tem que recuperar o que é possível de ser recuperado. E a gente precisa definitivamente colocar a cultura na agenda. Uma política cultural, ter uma política de museus. Né? Quantos museus estão aí sem brigada de incêndio? Eu fico imaginando, assim, eu pensei também no Museu de Belas Artes, que eu acabei de falar que é meu museu predileto. Né? Pensa você aí, se você tem um museu predileto, passe a ter um museu predileto, né? Frequente. Eu fico imaginando aquelas obras de Pedro Américo queimando, assim, o que não seria, né? Então, será que a gente não está jogando uma série de coisas importantíssimas, historicamente, culturalmente, artisticamente, economicamente, porque, assim, de alguma forma, com certeza, acho até que falta. Ainda que não sejam valores mensuráveis em cifra, dado o peso histórico que possuem, né? Mas enfim. Você pensa em Paris, já que você falou, né? Quem vai a Paris vai ao Louvre. Vai ao Louvre, né? Ou seja, como é que é no Rio, né? Quem vem ao Rio não vai ao Museu Nacional? Porque você está na Europa. É esse ranço que a gente tem que tirar. Essa é uma questão, assim, turística interessante que a gente pode fazer. A gente tem museus, a gente construiu museus tecnológicos. A gente podia fazer um outro tema. Por que turistas não frequentam a área cultural do Rio de Janeiro? Aí que tá, frequentam. O Museu do Amanhã, né? Ele tem uma... Não, mas vamos lá. Olha onde eu quero chegar. O Museu do Amanhã, ele tem uma média de frequentadores que é absurda. É absurda. Conta na casa dos milhões. Que é reflexo de como pensa a nossa sociedade. Exatamente. Porque existe... Naquele lugar ali, para começo de conversa, aquele lugar ali não tinha que ter Museu do Amanhã de porra nenhuma. Não tinha que ter Museu da Escravidão. Eu não tô querendo discutir isso. Eu acho esse museu feio pra caralho. A gente quer discutir o futuro, a gente quer discutir amanhã. Museu histórico ninguém vai. Museu da Escravidão ninguém financia. Mas aí é que tá. O que eu quero discutir é exatamente isso. Ou seja, o que eu quero discutir é possível você fazer um museu ser frequentado por cariocas e turistas? É possível, o Museu do Amanhã prova isso. Né? Agora, não é porque o Museu do Amanhã é tecnológico, etc. Não, é porque existe um puta investimento em propaganda nele. Pois é. Né? Ou seja, o que eu quero colocar é, um museu é uma atração da cidade. Tá toda hora na Globo, né? Sim, o museu é uma atração da cidade. Agora, você escolhe o que você quer fazer como atração da cidade. E o Museu Nacional, o Museu de Belas Artes, o museu... Eles não são. Eles não são. E por que eles não são? É essa a grande discussão. Porque não é possível que, assim, dentro de um espaço como é a Quinta da Boa Vista, que é um espaço turístico, que é um espaço que pode ser revitalizado, que é um espaço que pode
né, funcionar como um grande polo de turismo, onde acontecem várias coisas, você não consiga alavancar. Mas aí são vários problemas estruturais, Sim. segurança. É uma relação de espelhamento. Pois de um é. lado você não tem política pública para isso, e do outro você tem uma sociedade que não tá afim disso. Não tá. Porque você falou, porra, vai botar dinheiro em museu, tem um hospital aqui. A gente não pensa em cultura. A sociedade brasileira, carioca, fluminense, Não tem muito interesse por história pensa, também. Não se interessa. Tu vê isso, E foi esse tu vê o isso em ponto. colégio, cara. Tu vê isso em colégio, que Os disciplinas... cursos procurados, né? A Exatamente. relevância que é dada àquela uma das matérias. Exatamente. O que me deixou mais triste dessa porra toda não foi lembrar do tempo que eu ia lá fazer curso, pesquisar, os caras, não foi isso. É exatamente o que você colocou no início. A questão simbólica. Sim. Ver aquela merda lambendo me lembrou Bebel Platz, em 33. Bota os livros na rua, queima essa merda toda. É bom vocês... Vamos reconstruir a história. Olha pra câmera, olha pra Agora lente da explica. verdade e explica. 1933, o senhor Jair Bolsonaro, desculpa, Adolf Hitler Eu acho essa comparação... havia chegado, eu acho ela totalmente pertinente. Eu acho ela não pertinente. Cara, Bolsonaro não é um líder de massas Exato. como Mussolini. Não, ele não tem o talento que eles tinham. Ainda, Também o que isso. torna mais merda ainda. Mas, Também enfim, isso. O Hitler incentivou numa praça em Berlim chamada Bebelplatz a queima de livros. Onde você pode ver isso, hashtag fica a dica, é naquele livro / filme, a menina que lia livros, que Roubava livros. Ali mostra um pouco daquele ambiente. Como me lembra também, como é que é o nome daquele personagem? Winston, não sei o quê, do 1974? Winston Smith, se não me engano. Smith. Que passou a reescrever. Era o Winston, Que passou a reescrever a história. É isso. Queimar aquilo ali, bicho, é você agora dar direito a uma porrada de imbecil a reescrever a história como a gente já vê isso acontecer em Mas rede por outro social. lado, já que a gente está dando dica de livros, Ray Bradbury, né, fez o Fahrenheit 457, né, que também fala de queima de livros, mas também nos dá uma mensagem de esperança, onde as pessoas se transformam em livros, onde as pessoas se transformam na própria cultura. Acho que a grande solução, o grande caminho, né, é que a gente, cada um de nós, abrace de fato mais essa questão cultural, que a gente consiga, né, conversar sobre cultura, que cultura seja alguma coisa que permeie. E acho que nesse clima tão bonito, tão Por que belo... ele faz essa vozinha dele assim? Porque você tá nervoso. Eu também não entendi, não. Nesse clima tão Nervoso. belo, é que eu queria pedir cafunés ou cabeçadas, porque estamos no horário, né, dos cafunés ou das cabeçadas. Tomara que a bateria não tenha arriado, né? É verdade. verdade. Então vamos ver essa porra agora. Não arriou. Não Dos arriou a bateria. Dos cafunés ou das cabeçadas. Quem quer começar? Vai, Belô. Belô, Começa. vai. É cafuné ou cabeçada? Não, cabeçada. hoje? Cabeçada do prefeito Marcelo Crivella. Crivella... Eu vou me transformar em livro aonde? Mensagem de esperança é o caralho. Crivella prefeito, triplo empate de Eduardo Paz, Romário e Garotinho. Eu vou virar livro aonde? Eu tô tentando, cara. Eu tô Que tentando, pariu, meu porra. irmão. Vai botar no Tarcísio, né? Claro, óbvio. Ah, tá. Todo mundo acreditou no gordinho. Mas deixa eu voltar ao Crivella. Mas Crivella a falando... Tiburi falou que vai, como é que é a melhor frase da Tiburi. não gosto da Tiburi, Eu vou ser cara. obrigado a falar. Não era minha cabeça. Mas assim, vota em mim pra eu ser governadora do Rio, vai ser legal. Vai ser legal. Vai ser Vai legal. ser legal, Eu eu vou acho. achar legal e você vai achar legal também. Tomara que vocês achem legal também. Eu gostei. Eu achei fofo, eu achei fofo. Não, não dá. Tem que ser no Tarcísio. O A gente, gordinho vai se manter. aliás, podia fazer um programa sobre a eleição do Rio. Mas deixa eu voltar ao Crivella. Falando sobre a tragédia no Museu Nacional, o Crivella... Aliás, quando eu vi a imagem Puta do madre, Crivella, quem dera eu conseguisse. quando eu vi a imagem do Crivella na frente do museu, eu falei, ih, sobrou uma múmia. Boa. Desculpa, eu não podia segurar. Boa. Enfim, o Crivella falando sobre, vamos reconstruir o museu. Se não der para ser o palácio original, pelo menos vai ter alguns detalhes, não sei o quê. E ele rememorando o fato do museu ter sido a residência da família real, da família imperial. Para ele, esse era o mais relevante, ter sido residência da família real. Ele teve um papo de que ali foi palco família real que deu independência pro Brasil. Não teve um papo desse? Então, por isso, E ali fora- é o lugar onde a família que nos trouxe a independência Fora- viveu e tal. fora que Foda-se. Quer dizer, foda-se não. Faz parte da história. mas... Fora que o tweet dele dá a entender,
né, de que ele ia reconstruir, né, ia reconstituir, restaurar cada detalhe. Me fez lembrar aquela mulher da Espanha, né, que reconstruiu o quadro lá do Jesus. Ele tinha um nome do quadro. Feio pra caralho aquela porra. Não, fez não, cara. A mulher errou, pois é. Se bobear, o Crivella chama ela pra fazer o... Porra. É o que a verba deu pra comprar. Na mesma linha, eu vou dar uma cabeçada também, vou dar uma cabeçada no Príncipe, eu não sei o nome do Príncipe. O Príncipe eu sei que termina com Orleans e Bragança, né? Enquanto todo mundo enquanto todo mundo chora, alguém vem de lencinho, né? Ele primeiro defende a privatização, né, do museu, ou seja, se o museu não tivesse, se o museu não fosse do Estado, né, não teria acontecido isso. Eu vi um meme muito bom, um comentário que virou meme na internet, porque tudo vira meme na internet, que é o cara falando sobre isso. O fato de uma empresa privada não seria capaz de fazer uma tragédia como a Samarco fez, né? Ah, é verdade, né? Samarco fez. Não, assim, ninguém na iniciativa privada quis bancar um museu lá na Lei Rouanet, e aí, assim, seria tudo diferente. Mas aí ele diz que dá para reconstruir, que ainda existem muitas peças da família real que investidores podem comprar. Tá, ou seja, né? Pra reconstruir a casa da família. É isso aí, né? Você tem um monte de lembrança guardada do vovô, da vovó, pode comprar. Não dá mais para guardar aqui em casa, vocês querem comprar? Vocês querem comprar e, porra. Ainda tem gente que quer a volta da monarquia, né? É o charme, né? Da revolução, né? A revolução tirar. A revolução liberal burguesa, não fode. Quem dera tivéssemos passado por uma revolução liberal burguesa. Não, quem cara, dera. Eu quem dera. Mas a gente já não é esse o pois assunto. Dalton, cafuné ou cabeçada? 2, pode ser 2. Pode ser 2. A cabeçada é, no calor desse assunto também, por o senhor ministro da Secretaria do Governo da Presidência. Já sabe que vem merda, né? E tem essa presidência no meio, já sabe que vem merda. O senhor Carlos Marum, que disse a seguinte frase, abre aspas. Tá parecendo um monte de viúva apaixonada, mas na verdade essas viúvas não amavam tanto assim o museu. Não sei o que eu falo, bicho. Porque se eu falar, aí tipo, nossa, você é nervoso, você manda tomar no cu. Porra, meu irmão, que papo é esse? Você tem noção da importância do Museu Nacional? Lógico que não. Idiota. Lógico que ele não tem noção. Ele não foi nem a festa de 200 anos, né? Lógico que ele não tem noção. E o cafuné? O cafuné é um cafunézaço para a professora Natália Claudinei Silva Nascimento. Só para contar para vocês a breve história dela. É uma professora transexual de Brasília, que pegava um ônibus para trabalhar num terminal rodoviário, na rodoviária, não sei aonde, em Brasília, essa porra. E aí ela passava todo dia na frente de uma pastelaria e era constantemente sacaneada, né, bullying, assédio, humilhada, enfim, um dia ela parou para conversar com a rapaz e tipo, para de falar, não fala mais assim, né, não sacaneia. Foi agredida, mandaram ela, chutaram ela entrou na justiça, ganhou uma indenização de R$20 mil e trocou a indenização dela para dar uma aula de gênero para os agressores. Cara, eu aprendi uma frase com um professor, amigo nosso, professor Alfredo Souto de Física. Alfredo, um abraço. Foi meu professor. Foi professor também. E ele uma vez disse uma frase que calou, inclusive, era uma reunião, quando ele disse que existe uma diferença muito grande entre ser professor e ser auleiro. Nos dias de hoje, então, essa frase é absolutamente contemporânea. Então, professora Natália, a senhora foi educadora, professora, deu uma aula, e é disso que a gente precisa, inclusive, para internalizar nos nossos alunos, na nossa sociedade, a importância de cultura para uma sociedade e da pesquisa científica para uma sociedade. Bom, chegamos ao fim da nossa missão de hoje, com o coração apertado, triste, reduziu-se a cinzas a nossa história, e nesse clima meio funesto, a gente se despede, dá uma boa noite, valeu galera. Sem esquecer que você tem que ir lá na porra da página, em www.papocabeças.com, Facebook, compartilha os nossos vídeos, dá uma moral pra gente aí. Por favor. Valeu rapaziada. Um abraço.